Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos à aula de escrita de relatório, tá? Bom, o relatório ele é parte fundamental do trabalho de um pentester, tá? Porque dificilmente tu vai ver uma vaga ou o próprio trabalho que não vai exigir a escrita de um relatório, porque é através do relatório que a gente consegue comunicar as vulnerabilidades tanto para o pessoal mais técnico, tanto para o pessoal que não é tanto técnico também, tá? Porque o relatório ele acaba sendo criado para esses dois tipos de público. E na maioria dos relatórios, a gente vai ter aí um sumário executivo, tá? Que pode ser que tem uma linguagem mais simples, está focado mais para a diretoria. Então, por exemplo, se uma pessoa não tão técnica quer ler o relatório, ele vai bater no sumário executivo, vai ler lá o resumo dos testes, né? Enfim, o sumário dos testes, e vai ser suficiente para ele entender qual foi a conclusão daquele pentest, tá bom? E aí, quem é o mais técnico vai entrar nos detalhes das vulnerabilidades, e aí, dentro das vulnerabilidades, tu vai ter as evidências, né? Como reproduzir aquela issue, o impacto que ela tem, como recomendar, como remediar, né, recomendações de remediação para aquela vulnerabilidade, severidade, né, baseada no CVSS, então se é crítica, se ela é alta, se ela é média e assim por diante, tá bom? Então, a escrita de relatório é fundamental, principalmente eu diria se você trabalha com consultoria, porque aí acaba que o produto final que tu entrega para o cliente é justamente o relatório, então tem muito peso na qualidade do pentest e do projeto a escrita do relatório, tá? Em consultoria, então, porque basicamente todo o produto que tu vai entregar vai ter um relatório que acompanha, né? E vai ser a principal entrega entre a consultoria e o cliente, mas também serve para times internos. Então, tu vai lá fazer um pentest numa aplicação X, tu produz o relatório e aí envia para os desenvolvedores, para o time responsável por aquela aplicação, por exemplo, tá? Então, é aí parte fundamental do nosso trabalho. Vamos lá dar uma olhadinha num reporte que eu criei como template para a gente aprender um pouco sobre. Beleza, pessoal, isso aqui é um relatório que eu criei, tá? Eu vou subir lá na aba de arquivos um PDF e um docx também, para caso vocês queiram editar e usar como template, tá? Mas, se você entrar aqui em Pentest Reports, tu vai ter vários reportes, tá? Nesse link aqui, ó, pentestreports.com/reports, tu tem vários reportes aí de consultorias, de empresas conhecidas e tudo mais, tá? Para tu dar uma olhadinha, por exemplo, Prometheus aqui, tá? Então, fiquem à vontade aí para dar uma explorada neles, tá? A maioria deles é mais completo que o meu template, porque o meu template é bem resumido, tá? Mas você vai ver aqui que tem reportes que tem 34 páginas, 69, 66, é claro, tem alguns que contêm várias vulnerabilidades e é por isso que eles chegam, sei lá, a 133 páginas, tá? Porque o reporte ele pode ir de 10 páginas, se por exemplo tu não encontrar nenhuma issue, até 5 páginas, até 100 páginas, né? Dependendo da quantia de vulnerabilidades que tu encontrar, né? Ou do tamanho do escopo daquele projeto, tá? Então, é bem comum que você tenha uma capa, né? Principalmente se é consultoria, então tu vai ter uma capa lá com a tua logo, com a logo do cliente. E nesse caso aqui a gente está fazendo um projeto então para empresa fulano, tá? Relatório de teste de intrusão, arquivo confidencial e aqui a data, né? Bem padronizado, tá? Mas repetindo, isso aqui vai ser um exemplo bem simplesinho, tá? Os relatórios eles tendem a ser um pouquinho mais completos que isso. A gente vai dividir aqui em três partes, então, introdução, sumário executivo e vulnerabilidades, que é pelo menos o que eu considero que compõe aí minimamente, né, o que é preciso no relatório final. E aí, beleza, aqui em introdução, a gente basicamente começa falando que isso aqui é um arquivo confidencial, né, entre a empresa fulano e a Cat22, que vai ser a nossa consultoria, tá? Com a nossa consultoria. Aqui a gente fala também que a empresa fulano não pode compartilhar, então, esse documento, caso eles queiram com algum editor ou algum terceiros, né, a fim de comprovar que foi feito o relatório e tudo mais. Inclusive, é comum que essas consultorias elas entreguem um documento com o relatório contendo as vulnerabilidades e outro documento que a gente chama de carta de atestado. A gente já viu isso lá no começo, inclusive, né, no começo dos capítulos, né, do começo do curso, que esse documento, né, de carta de atestado pode ser muito mais resumido e sem conter, tipo, por exemplo, conter somente isso, dizendo que foi feito um pentest no escopo específico, tá? Então, é meio que uma versão reduzida do relatório final. Às vezes a gente cria um adicional justamente para o cliente compartilhar, por exemplo, com terceiros, sem expor aí os detalhes das vulnerabilidades, tá? Nesse caso aqui a gente só vai dar uma olhadinha no reporte principal. Aí aqui a gente também meio que se defende, tá? No sentido de, é bem comum isso estar no relatório, tá? Que o teste de penetração, ele representa um retrato pontual do ambiente avaliado, né? Então as conclusões e recomendações descritas nesse relatório refletem exclusivamente as evidências coletadas durante o período da avaliação e não consideram alterações ou modificações realizadas após esse intervalo. Porque isso pode acontecer, né, pessoal? Pode ser que a gente não encontre nenhuma vulnerabilidade crítica, nenhuma vulnerabilidade alta, mas, obviamente, o sistema do cliente, a aplicação do cliente está
ela está suscetível a mudanças, e pode ser que nessas mudanças seja introduzida alguma vulnerabilidade crítica, por exemplo, que possa comprometer o sistema. E aí, como a gente fez o pentest antes dessas mudanças, não tem como a gente confirmar 100% que aquela aplicação sempre vai estar segura, né? Pode ser que ela estivesse segura na época do pentest, mas ela pode se tornar vulnerável aí com o passar do tempo, tá? E isso meio que defende, então, nós, né, dizendo que a gente não pode garantir 100% de certeza após os testes, né, o que vai acontecer com a aplicação, o que vai acontecer com a postura de segurança da aplicação. E aqui a gente fala também que vai ter uma natureza limitada de tempo, né? Então a gente meio que se defende também dizendo que não pode testar absolutamente tudo, né? A gente vai testar o que for possível dentro do escopo e dos dias do que foi determinado lá para aquele pentest, tá? Informações de contato aqui, tá? Pode acontecer também, então um contato aqui da CAT22, que normalmente é o lead pentester, né? Quem é responsável pelo pentest, e um contato aqui do cliente, né? Que está contratando aí o nosso serviço para rolar aí a comunicação também, tá? Bom, o sumário executivo, então, que é uma seção fundamental, como eu comentei com vocês. Então, a CAT22 conduziu um teste de intrusão na aplicação web. Então, meio que resume aqui, né, o que a gente testou, os dias que a gente testou, então de 20 de fevereiro até 10 de março, por exemplo, com o objetivo de avaliar a exposição a risco de segurança. E aqui a gente dá um resuminho bem resumido, né, um resumo bem resumido, essa foi boa, do resultado, né. Então, ó, a avaliação identificou duas vulnerabilidades relevantes, sendo uma SQL injection classificada como crítica, com potencial de comprometimento de dados sensíveis e uma falha no controle de acesso. Mas aqui é bem resumido, pessoal. Percebam que é só isso que a gente fala. E a gente fala, né, caso isso seja explorado no cenário real, essas falhas aí podem levar a um vazamento de informações, comprometimento da integridade de dados e impactos reputacionais. Aqui a gente fala sobre as limitações de tempo e escopo, então que a gente teve aí 10 dias úteis para fazer o teste e que a gente não faz DOS, nem ataque de engenharia social e nem outros tipos de ataque aí que são determinados depois na hora do escopo. E por fim tem um resumo dos testes, tá? Muito semelhante com esse parágrafo aqui, né? A gente comenta aqui que foi encontrada uma vulnerabilidade de SQL injection, mas a gente detalha um pouquinho mais, né? Por exemplo, por causa de uma validação inadequada, a gente conseguiu fazer isso. Então a gente fala da falha de autorização no back-end também, que é a falha do controle de acesso, que a gente comentou, né? E, bem, a gente detalha um pouquinho mais, tá? Eu deixei 2 parágrafos só, mas normalmente isso aqui pode levar mais parágrafos ainda, né? 4, 5, 6. Tu pode colocar os ataques que não foram bem sucedidos aqui também, os ataques mal sucedidos, no caso, os ataques que foram feitos e não tiveram sucesso, tá? E dar um resumo um pouquinho maior do que esses 2 parágrafos. Isso vai de empresa para empresa também, tá? Tem empresa que nem coloca o resumo dos testes aqui e coloca simplesmente as vulnerabilidades e aí é de gosto, tá? Colocando pelo menos uma aqui dizendo o resultado, né, se encontrou vulnerabilidades críticas ou não, eu acho que já é suficiente também, dependendo de caso a caso. Aqui é padrão, tá? Ter essa tabelinha de classificação de vulnerabilidades e o nível também é padrão, né? Crítico, alto, média, baixa ou informativa, baseado na calculadora CVSS, né? Então isso aqui é meio que padronizado e aqui a definição, normalmente que distingue, né, de empresa para empresa, e cada empresa bota aí a própria definição, mas sempre baseado aí na pontuação CVSS. E eu vou ajeitar esses detalhezinhos aqui, tá? Aqui tá escrito definição, aqui não tá bem alinhado, eu vou dar uma organizadinha nesses detalhes aqui. Por fim, tem o escopo. Então, o escopo é só uma aplicação web, 92.168.1.120, né? Normalmente aqui vai ser uma URL em vez de um IP, mas nesse caso do template aqui, vamos supor que a gente recebeu aí um IP para testar na aplicação web, e foi isso. Exclusões de escopo, então aqui a gente só comenta que a gente remove DOS, remove campanha de phishing, engenharia social, né, que não está incluso, o que é padronizado. Caso o cliente permita fazer algum desses ataques, pode vir aqui e simplesmente remover, tá? E todas as demais técnicas aí foram permitidas e autorizadas pela empresa fulano. Permissões e autorizações do cliente, então para validar, né, para a gente conseguir testar, de fato, né, para viabilizar a execução dos testes, a empresa fulano nos forneceu aí o acesso à aplicação web, nos forneceu aí criação e utilização de contas, então um ataque Grey Box. Em algum lugar do documento a gente poderia comentar também que a metodologia, né, que a abordagem foi feita com uma abordagem Grey Box, então a gente pode determinar isso, né, nesse caso aqui a gente não colocou, mas a gente poderia colocar então que foi Grey Box, que foi Black Box, White Box, dependendo do teste. E, bom, permissão para explorar, obviamente, e também autorizou aí para a gente fazer as coletas das evidências, né, através de screenshots e tudo mais. Tá, e todas as atividades foram conduzidas de forma controlada, buscando minimizar os impactos operacionais, sempre, né? E por fim aqui tem a metrologia, né, padrão também, seguindo o ASP Testing Guide, o ASP Top 10, o ASP ASVC e algumas práticas alinhadas ao PTS, né, que é o Penetration Testing Execution Standard também, que é um framework aí que é comum de ser utilizado também,
tá bom? E aqui a gente poderia colocar então o approach de black box, gray box, enfim. E por fim, então, o resumo e um relatório das vulnerabilidades, tá? Então aqui a gente vai ter um resuminho das vulnerabilidades encontradas. Aqui foi injeção de comandos, isso aqui devia ser SQL Injection, né? Severidade crítica, status está aberto, a data que foi encontrada foi em 2024, que não bate muito com o período de teste, então eu também vou trocar isso aqui para 2025. Falha no controle de acesso, então a outra vulnerabilidade com a severidade alta, o status aberto, porque o status pode ser aberto, pode ser corrigido parcialmente, tá? E em consultoria é comum ter esse retest aqui, tá? Como uma coluna também, para dizer quando o reteste daquela vulnerabilidade foi feita. Então a gente pode fazer, então isso aqui foi a data que a gente encontrou ela e reportou, o retest é a data que a gente corrigiu ela e aqui o status poderia ser, por exemplo, corrigido depois que a gente fez um reteste, tá bom? E, por fim, as vulnerabilidades. Então, a gente vai ter aqui o título da vulnerabilidade, o recurso que foi afetado, então, nesse caso foi um servidor web naquele IP, a severidade, o impacto, probabilidade, tudo isso a gente já aprendeu a fazer usando a calculadora CVSS, uma descrição, então uma descrição mais genérica, né? Foi identificado uma vulnerabilidade da SQL Injection em um parâmetro da aplicação web, né? Essa falha aí possibilita, então, a manipulação da lógica da query. E aí, por fim, aqui a demonstração, né? Durante os testes foi identificado que o parâmetro username não possuía um tratamento adequado, né? E ao enviar o seguinte payload, e coloca aqui o payload, isso aqui poderia ser um pouquinho mais bonito, poderia ser uma caixa de texto, por exemplo, foi possível burlar o mecanismo de autenticação, retornando todos os registros da tabela e permitindo acesso indevido à aplicação. E por fim, a gente poderia colocar aqui algumas screenshots, né? Eu coloquei somente uma aqui, como é um reporte de template, né? Mas o certo seria colocar, por exemplo, o payload sendo executado. A gente poderia botar um print do burp enviando a request, a gente poderia botar um print da resposta, ou um print da gente acessando, né? O painel do admin, se a gente conseguisse acessar aqui, por exemplo, ou enfim, um print retornando aí, então, todos os registros da tabela, tá? Isso aí, ou um print do SQL Map, tá? Então, teriam várias evidências que a gente poderia colocar aqui, nesse caso que eu só simplifiquei. A remediação, então, como corrigir a vulnerabilidade. Então, óbvio, né, pessoal? A gente aprendeu isso também, utilizar prepared statements, implementar um AF que vai ajudar, implementar a validação e sanitização adequada das entradas, e isso, óbvio, vai variar de vulnerabilidade para vulnerabilidade. E para concluir, a gente coloca aqui algumas referências e leituras complementares, né? Nesse caso aqui são só links genéricos também para o ASP Top 10 e para a CWE, mas a gente poderia colocar links mais específicos também, dependendo de caso a caso. Na maioria das vezes é bom colocar um mais genérico do que somente o ASP Top 10, né? A gente poderia colocar, por exemplo, o ASP falando de SQL Injection. Aqui seria outra issue, então, a vulnerabilidade 2, de falha no controle de acesso, e aí iria, né, 1, 2, 3, 4, 5, né, para cima que nem está preenchido aqui. E por fim, aí a última página que cada empresa também personaliza como bem preferir. Tá, pessoal? Então, para começar, eu acho que isso é um bom template para ir pegando a manha. Se você está no início da carreira e você vai entrar numa empresa, espera-se, né, que tu não vai criar o documento do zero, provavelmente já vai ter um template. Então, inclusive, comenta aqui, né, se a tua empresa se tu já trabalha, né, se a tua empresa tem algum campo, né, alguma seção diferente que tu acha que é muito, muito importante para se ter num relatório, tá? Porque, como eu comentei, isso aqui é um exemplo mais basicão, mas existem diversos outros templates que, inclusive, a gente pode comparar aqui, tá? Vamos abrir um só de curioso? Vamos abrir o EPN aqui. Pentest Report, já tem uma capinha aqui. Introdução, vulnerabilidades identificadas, recomendações de hardening e só, né? Então aqui ele introduz, fala sobre a metodologia, ó, que foi white box. Esse reporte aqui, né, fala sobre os resultados do pentest da auditoria de white box conduzida contra a solução WebPN. Né? Foi investido 17 dias, então percebam que vai seguindo um padrão, né? Fala os dias, fala qual aplicação foi testada. Ele fala aqui que o teste não foi somente feito para esse device aqui, o WebPN RPI e a aplicação web, mas também as aplicações mobile, tá? Que foram revisadas pela primeira vez nesse engagement. Então, provavelmente esse Web API já foi revisado antes e agora a aplicação mobile está sendo revisada pela primeira vez, tá? E ele vai falando aqui das abordagens, ele fala sobre a comunicação, tá? Isso pode ser declarado também como é que foi feita a comunicação. Foi feita através de e-mail, foi feita através de um canal de Slack, como é que foi feita. Inclusive, eu até achei curioso aqui que ele falou que a comunicação foi tranquila e não foram feitas muitas perguntas, né?
E não precisaram ser feitas muitas perguntas, né? Provavelmente em relação ao escopo, inclusive ó, o escopo foi bem preparado e correto. Ó, percebam que ele faz de uma maneira mais pessoal, eu diria aqui, né? Que ele fala então que nesse parágrafo me traz um tom mais pessoal de falar que a comunicação foi mais tranquila, que o escopo estava bem preparado e claro, né? Então traz um tom mais pessoal aí com o cliente, tá? Fala que cada find vai acompanhar aí uma descrição técnica, uma prova de conceito, quando possível, como a mitigação ou alguma recomendação de mitigação, tá? De conserto. Belezura, ó. Um padrãozão aqui ele resume tudo na introdução e em seguida, pelo que eu entendi, ele já vai para as vulnerabilidades, né? E aí ele já fala aqui ó, do exemplo 1, né? Ó, aqui ó, traz o padrão, né? Ah, percebam que sempre tem também números que acompanham as vulnerabilidades, tá? 001, 002, por exemplo, que daí o cliente pode se referir a esses números, tá? Aqui inclusive está mais detalhado ainda, o WPN 001, 01, 001, né? E a gente consegue ver o resumo aqui, ó. Tem vários índices aqui, né, que o cliente poderia utilizar. E aí ele começa a descrever as issues, então, ó, traz imagens, traz arquivos, o comando que foi utilizado e aqui as referências também, tá? Então, legal. Um relatório aí parece bacana de dar uma lidinha, tá? Ó, eu, por exemplo, já acho um pouquinho mais feio esse relatório aqui, não parece tão bem formatado. Mas é claro, né? Aí depende, o cliente também não quer ficar vendo coisa bonitinha às vezes, quer saber das vulnerabilidades em si. Então, não quer dizer que o reporte não é o mais bem formatado do mundo, que ele não seja muito bom, né? E aí varia de reporte para reporte. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando, eu vou disponibilizar isso aqui lá na aba de arquivos do Gitbook. E é isso. Valeu, falou e até a próxima.